Vamos falar do que aconteceu no Novo México em 1947. Vamos contar tudo para você aqui nesse programa. Agora, segura aí. A cidade de Roswell fica no Novo México, onde num pequeno rancho caiu uma nave alienígena no dia 2 de julho de 1947. Tudo começou em uma quarta-feira, no dia 2 de julho. Naquela noite, o fazendeiro William Brazel, que tinha o apelido de Mac, ouviu uma explosão perto de onde morava, a alguns quilômetros de Roswell. No dia seguinte, Mac decide conferir a região onde aconteceu a explosão e encontra no local algo muito estranho. Uma área de aproximadamente 4 quilômetros, cheia de destroços. Mac percebe que há sinais impressos nos objetos, desenhos de cor lilás, parecidos com algum tipo de escrita oriental, talvez hieróglifos, e decide levar alguns para sua fazenda. Na manhã de domingo, o fazendeiro decidiu levar alguns desses destroços para o xerife da cidade, que fica interessado no acidente. Os dois vão ao local para procurar sobreviventes, mas ao chegarem não existe mais nada, só uma área no chão transformada em vidro. O xerife e o fazendeiro, assustados, acabam dando uma entrevista no rádio sobre o acidente, o que faz com que curiosos fossem até o local da explosão. Algumas pessoas encontraram objetos pelo chão, além de fragmentos de folhas parecidas com alumínio, mas que não amassavam. O mais curioso de tudo é que os objetos pareciam ser indestrutíveis, resistindo a todos os tipos de impacto. Com todo esse alarde, o xerife então resolve comunicar à Força Aérea, que manda o Major Jesse Marcel. Acontece que os militares já estavam rastreando o objeto antes dessa data. Por 4 dias, o OVNI havia entrado e saído do espaço aéreo mexicano, ao sul dos Estados Unidos. O Major Jesse Marcel vai até o escritório do xerife de Roswell, com a intenção de encontrar o fazendeiro Mac Brazel. Olha o material e decide visitar o rancho que aconteceu o acidente. O major, ao ver que Mac tinha pego alguns destroços, resolve examiná-lo com um contador de radiação. O aparelho não capta sinais de radioatividade nos objetos e imediatamente o Pentágono é comunicado. As forças militares norte-americanas interditaram de imediato, afastando do local os curiosos, até mesmo os proprietários daquele terreno. Na verdade, o OVNI explodiu no ar e a maior parte do objeto caiu mais para frente e foi encontrado pelo exército. As forças armadas rapidamente fizeram a retirada do artefato voador, assim como os corpos dos seus tripulantes, alguns ainda vivos. No final do dia, já haviam tirado quase tudo da área e especialistas em acobertamento ufológico eliminaram todos os possíveis vestígios da queda e de todas as operações de resgate. Vários caminhões carregaram os destroços do objeto e dirigiram-se para a base militar. Na terça-feira acontece uma reunião particular entre o Coronel Blanchard e o Jesse Marcel, que mostra a ele partes dos destroços achados no Rancho Foster. Meia hora mais tarde acontece uma outra reunião secreta no escritório do Coronel Blanchard, dessa vez com a cúpula da Força Aérea. Blanchard resolve lançar um comunicado à imprensa, dizendo que os boatos acerca dos discos voadores se tornaram realidade. O relatório continua dizendo que o objeto aterrissou em um rancho perto de Roswell, sendo depois inspecionado na base aérea e encaminhado a uma repartição superior. O comunicado foi distribuído à imprensa. Ele também visita as estações KGL e KSWS. Depois vai aos jornais locais de Roswell, que publicam no mesmo dia a informação. Mas esse clima de liberdade de expressão durou muito pouco, porque Frank Joyce, da emissora KGFL, recebe um comunicado de Washington desmentindo todo o caso. Parte do Telex informava que o assunto era de segurança nacional e que ele deveria ser ocultado. O xerife Wilcox comunica então que todos estavam proibidos de fazer qualquer manifestação sobre o que viram. No meio de toda essa situação, o agente funerário recebe um telefonema de uma amiga enfermeira, dizendo que ele deveria fazer um juramento sagrado de nunca mencionar o nome dela. Ela começa a contar tudo o que sabe sobre o caso. 2 médicos pediram para ela que fizesse apontamentos enquanto executava a autópsia provisória no alienígena. A enfermeira desenhou o que tinha visto: uma cabeça com olhos fundos e grandes, pequenos orifícios nasais, boca fina, sem pelos, braços compridos. A enfermeira relatou ter visto 3 corpos, sendo que estavam muito mutilados, provavelmente por coiotes, e os corpos tinham aproximadamente 1,20 m e estavam com um terrível mau cheiro. Os médicos chegaram a desligar o sistema de ar-condicionado com medo de que o cheiro se espalhasse por todo o hospital, e mais tarde a autópsia foi transferida para o hangar de aviões. Enquanto isso, no Rancho Foster, no lugar dos destroços, são colocados pedaços de um balão meteorológico, com um aparelho de orientação pelo radar no chão. É montada uma grande farsa, e o Major Marcel é obrigado a confirmar que o acidente com o OVNI não passa de um engano. O que antes era um disco voador, agora era um simples balão. Na quarta-feira, os cadáveres dos ocupantes do OVNI são preparados para o transporte. Tem início a operação Corretivo Mental em todos os soldados que trabalharam na operação de resgate. Nessa operação, os soldados são conduzidos em grupos ao pequeno recinto onde o oficial lhes explica. Isso foi uma questão de segurança nacional está sob o mais severo sigilo. Eles não podem falar a ninguém o que aconteceu e devem esquecer
tudo que viram. No prazo de um mês, todos os participantes da operação foram transferidos para outras bases. Já no fim de outubro de 1947, o Pentágono faz um memorando secreto, incumbindo as Forças Armadas a função de compilar todas as informações existentes sobre discos voadores. Essa é uma forte evidência de que o governo mentiu quando disse que o objeto acidentado era um balão meteorológico. Tudo teria sido levado para a parte incerta, que hoje parece estar relacionada com a célebre Área 51, sabendo-se que mantiveram em cativeiro por algum tempo seres de outro planeta. Fato é que o governo sempre negou, mas chegou até a promulgar uma lei que proíbe, até hoje, qualquer contato de cidadão americano com seres alienígenas. No dia 15 de junho de 97, o caso Roswell fez 50 anos e o governo dos Estados Unidos da América deu uma nova desculpa. Segundo eles, bonecos que eram soltos de paraquedas teriam confundido aficionados por discos voadores como corpos extraterrestres. Em 94, a Força Aérea divulgou um relatório sobre o incidente de Roswell, segundo o qual a suposta nave seria um balão secreto para detectar testes nucleares soviéticos e não um disco voador.